Durante a campanha eleitoral, alguns fotógrafos mais atentos flagraram o candidato à presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, fazendo sinais com a mão esquerda enquanto discursava. Parecia querer se comunicar com outro público, entre aspas. O gesto foi logo decodificado, era maçônico. George Bush pai e filho, Jimmy Carter, Gerald Ford e outros ex-presidentes dos Estados Unidos já tinham feito sinais idênticos aos de Obama, em público. Portanto, eles também são da família maçônica. Com relação a Obama, após investigação dos jornalistas, o público ficou sabendo que ele é membro da Prince Hall, a poderosa maçonaria negra norte-americana. They'll have opportunity, they'll have freedom. Everybody here's got a story. A Prince Hall existe há mais de 200 anos nos Estados Unidos. Apesar do boicote de outras organizações secretas, cresceu independente, se enfraqueceu em alguns momentos históricos e ganhou plenitude nos anos 1960 em diante. Hoje, ela tem mais de 300 mil membros em 5 continentes. O gesto de Obama foi muito comentado nos bastidores da mídia. Os jornalistas blogueiros logo acionaram suas fontes. Sem demora, mais uma informação maçônica era descoberta. Obama estaria no grau 32 do rito escocês antigo e aceito da Prince Hall. A Prince Hall é uma potência nos Estados Unidos e fora deles. Ela tem 4.491 lojas espalhadas pelo mundo. 80% delas são norte-americanas e cerca de 45 grandes lojas, que organizam as lojas em federações autônomas. A maçonaria negra norte-americana é denominada Prince Hall em homenagem ao seu fundador, o comerciante negro Prince Hall. Ele teria nascido em 1735, possivelmente, em Barbados, nas antigas Índias Ocidentais Britânicas, filho de pai inglês e mãe negra francesa, também livre da escravidão. O pai do fundador da maçonaria negra norte-americana teria sido Thomas Hall, um inglês comerciante de couro.
Em sua vida nos Estados Unidos, Prince Hall teria sido trabalhador braçal, artesão de roupa, comerciante de couro e fornecedor de alimentos. Prince Hall, antes de tornar-se maçom, teria pertencido ao Exército Revolucionário de George Washington, que lutava contra os colonizadores ingleses. Em abril de 1775, ele foi iniciado na maçonaria juntamente com outros 14 negros livres da escravidão numa loja militar inglesa, em Boston, que obedecia ao comando, em termos de direitos maçônicos, a Grande Loja da Irlanda. Depois de muita luta, e de driblar diversas barreiras montadas para impedir que os negros maçons evoluíssem, Prince Hall, em 29 de abril de 1787, conseguiu o warrant, a autorização ou carta constitutiva da loja, emitida pela Grande Loja de Londres, para criar, em Boston, a loja africana número 459. Desse modo, em termos de direito maçônico, estava, por fim, criada talvez a primeira loja maçônica negra do mundo. A inauguração da loja ocorreu em 24 de junho de 1791. Prince Hall, neste momento, se instalara como grão-mestre. Existem maçons famosos, membros da Prince Hall, como os ex-jogadores de basquete americanos, Shaquille O'Neal, Scottie Pippen, o pastor batista e ativista político norte-americano Jesse Jackson, que participou, ao lado de Martin Luther King Jr., da luta pelos direitos civis para os negros nos Estados Unidos, e foi 2 vezes pré-candidato do Partido Democrata, em 1984 e 1988. As eleições presidenciais no país, entre outras personalidades. Existem rumores que o rapper Jay-Z também seja um membro da Prince Hall. Quando você estuda e entende as origens e ideais da maçonaria ocidental, não leva muito tempo para perceber que se baseia numa ideologia que tem antecedentes de racismo. Estudando as suas origens, é claro que a maçonaria é um veículo que procurara cimentar o poder através da infiltração de posições-chave de influência em todos os aspectos da sociedade. Se estudar o desenvolvimento dos Estados Unidos da América, onde as pessoas que procuraram resistir ao conceito de monarquias europeias, as mesmas procuraram novas pastagens de liberdade e oportunidade, verá que a mão da maçonaria era evidente. Hoje, os Estados Unidos é visto como protetor do sionismo. Com demasiada frequência, o sionismo é confundido com o verdadeiro retorno dos israelitas às terras prometidas pelo Criador. Este retorno baseia-se no princípio da restauração dos israelitas à sua terra natal, baseada em várias profecias das Escrituras. É uma profecia, dada pelo Criador, a vários profetas, que estaria começando a ocorrer próximo da era messiânica, e tendo pleno cumprimento durante a mesma. No entanto, o sionismo está saturado com nuances maçônicas. Na própria nação americana está cheio disso, e é só ver as provas em Washington e na história precoce dos Estados Unidos. Também muitos dos corredores de poder da nova ordem mundial estão situados nos Estados Unidos. O Conselho de Relações Externas, a Comissão Trilateral, a ONU, Skull Bones, etc. A maçonaria tem tentado estender a influência às culturas que residem fora da sua estrutura de DNA primária, judaica, e da realeza e da nobreza europeia. Em particular, a sua influência na cultura negra, como a indústria da música jazz, e os movimentos pelos direitos civis.
Também exploramos o interessante paradoxo de que a maçonaria tem envolvimento em elementos específicos do Islã, a mesma religião que considera a maçonaria como uma corrente oculta do seu principal inimigo, o sionismo. Sempre lembrem da dialética hegeliana. O jazz e a maçonaria são improváveis companheiros de cama. Mas na década de 1950, a sociedade secreta tornou-se uma rede de apoio para os músicos e para a maior fraternidade do mundo para homens negros, entre eles, Duke Ellington e Sun Ra. Quando o Festival da Cidade de Londres descobriu um templo maçônico ao lado da estação de Liverpool Street, parecia óbvio que este salão maravilhosamente opulento deveria ser usado como um local de música única. A única pergunta era, que música deveria hospedar? Disse Paul Goodwin, ex-diretor do Edinburgh Festival Fringe, agora diretor do Festival da Cidade de Londres. E ele disse mais. Em julho de 2014, o Festival da Cidade de Londres recebeu 2 tributos a Duke Ellington neste elaborado templo neoclássico maçônico, no porão do Hotel Angus, do grupo Hyatt. O saxofonista Tom Smith tocou neste evento em 4 de julho, como o pianista Julian Joseph tocou, mas no dia 11 de julho. Disse o pianista Julian Joseph, e ele acrescenta. Comece a cavar na história da maçonaria e você descobre que Ellington era apenas um dos muitos músicos afro-americanos de renome a ser introduzido em seu mundo misterioso. Ele foi acompanhado por nomes como Nat King Cole, W.C. Handy, Dizzy Gillespie, Count Basie, Lionel Hampton e Paul Robeson. Disse Martin Sherry, bibliotecário do Museu da Maçonaria, em Londres. Ele disse mais. O mesmo se aplica a 2 séculos depois, do outro lado do Atlântico. Músicos muitas vezes levavam um estilo de vida itinerante, diz Cherry. Pertencer a uma organização que se alojou em todo um país poderia ajudar a facilitar o trabalho pesado na estrada, particularmente em um país tão vasto quanto os Estados Unidos. Finalizou Cherry. A maçonaria ajudou seus membros quando eles enfrentavam tempos difíceis, cuidando deles quando estavam doentes ou pagando por seu funeral. O funeral de Mozart, notoriamente, foi pago por sua loja, e há evidências de que os maçons pagaram pelo funeral do músico de blues, do Mississippi, Fred McDowell. Há imagens de seu caixão aberto que mostram ele usando sua vestimenta maçônica. O maçom e músico Mozart figura na lista de membros desta sociedade secreta. Muitos músicos de jazz brancos e líderes de banda eram maçons, incluindo Glenn Miller, Paul Whiteman, George Gershwin e Irving Berlin, assim como muitas estrelas country e faroeste. Mas, como na vida americana, a maçonaria foi segregada, com lojas maçônicas americanas divididas, acredite se quiser,
pela cor. Durante os últimos 2 séculos, a maçonaria principal espalhou-se pelos Estados Unidos, tornando-se a maior fraternidade do mundo para homens negros. Em meados do século XX, havia vários templos maçons de principal em todo o país, desde Los Angeles até Washington DC, de Seattle a Madison, Wisconsin. Uma das atrações da maçonaria principal para afro-americanos é que é uma organização iniciada por afro-americanos no século XVIII para os afro-americanos. Disse Martin Cherry. Ele complementa, tem uma história. E, como toda a maçonaria americana, tornou-se muito popular no início do século XX. Em 1900, a maçonaria principal tornou-se um fórum para afro-americanos politizados, como Booker T. Washington, nascido em 1856 e falecido em 1915, e W.B. Du Bois, nascido em 1868, falecido em 1963, servindo como membros ativos. Ao longo do século XX, muitas figuras-chave do movimento pelos direitos civis sentiram-se atraídas pela maçonaria. O pai de Martin Luther King Jr., que era outro maçom, Martin Luther King, nascido em 1900 e falecido em 1984, foi membro do 23º Grêmio em Atlanta, Geórgia. Medgar Evers, nascido em 1925 e assassinado em 1963, ativista da Associação Nacional para o Progresso dos Povos de Cor, NAACP, que foi assassinado em 1963, era um maçom de 32º grau no rito escocês antigo e aceito, jurisdição do Sul. Alex Haley, nascido em 1921 e falecido em 1992, o escritor de Roots e biógrafo de Malcolm X, era um maçom de grau 33º na mesma ordem. Thurgood Marshall, nascido em 1908, falecido em 1993, o primeiro membro negro do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, recebeu o apoio do seu grêmio principal em Louisiana. O comediante Richard Pryor, nascido em 1940 e falecido em 2005, juntou-se a uma loja em Peoria, Illinois, enquanto o ator e ativista Ossie Davis, nascido em 1917 e falecido no ano de 2005, o ator Paul Robeson, nascido em 1898, falecido em 1976, e o boxeador Sugar Ray Robinson, nascido no ano de 1921 e falecido em 1989, já eram todos membros ativos da principal. Assim como toda a maçonaria de principal tende a atrair a classe média, diz Martin Cherry. Ele diz mais. Os muitos visitantes da principal à biblioteca e museu maçônicos em Londres muitas vezes são médicos, advogados ou artesãos especialistas, e muitos deles têm formação militar. Alguns unem-se porque a sua família ou algum parente era membro. Alguns pensam que é uma boa forma de estabelecer contatos. Alguns gostam da camaradagem dos aspectos sociais. Outros gostam dos rituais e das regalias. Além de ser uma instituição de rede, a principal também poderia ter um apelo filosófico para muitos afro-americanos politizados. Os misteriosos princípios da maçonaria incluem textos gnósticos, referências ao Antigo Egito e interpretações esotéricas da Bíblia. As lojas principal tornaram-se assim um fórum onde o conhecimento das antigas escolas de mistérios poderia se misturar livremente com teorias da libertação negra e remanescentes das religiões africanas.
quando o historiador afro-guianense George G. M. James, um maçom da Prince Hall e professor da Universidade do Arkansas, escreveu seu influente livro em 1954, O Legado Roubado, a filosofia grega é a filosofia egípcia roubada. Ele explicitou as conexões entre a maçonaria e a egiptologia. Para George James, o Egito foi o berço dos mistérios e da fraternidade maçônica, enquanto o filósofo grego Sócrates era apenas um mestre maçom e um irmão iniciado nos mistérios egípcios. A manifestação musical mais óbvia disso é Sun-Ra. Nasceu Herman Sonny Blount em 1913, conhecido como Sun-Ra. Ele parece ter omitido durante sua carreira que era um maçom. Ele se apresentava regularmente em um templo maçônico em sua cidade natal de Birmingham, Alabama, e, segundo seu biógrafo John Eastveed, frequentava regularmente a biblioteca maçônica de Birmingham, um dos poucos lugares da cidade onde os afro-americanos tinham acesso ilimitado a livros. De fato, o traje de Sun-Ra, baseado em conceitos maçônicos, se tornou sua marca registrada. Suas vestes cerimoniais no filme Space is Displace, de 1974, foram emprestadas de uma loja principal em Oakland, Califórnia, enquanto, como escritor, Koduo Eshun sugere, sua obsessão com egiptologia compartilha muito com a maçonaria. Embora Sun-Ra tivesse ligações com os maçons, disse Martin Cherry, não há provas de que ele tenha sido membro de uma loja particular de Prince Hall. Cherry finaliza. Cherry acha provável que Sun-Ra fosse membro de uma ordem fraternal chamada Cavaleiros de Pythias, outra organização secreta que se encontra em lojas, e que foi fundada por um maçom, Justus Rathbone, e que também afirmam Louis Armstrong como um ex-membro. Da mesma forma, Dizzy Gillespie não é listado como sendo um membro da loja Prince Hall, mas sua autobiografia fala sobre seu fascínio com a maçonaria e que ele tinha feito o pedido para se juntar a uma loja maçônica. Muito depois da Revolução Americana, surgiu uma convergência entre a maçonaria e a política racial que eventualmente teria na direção do Islã nacionalista negro nos Estados Unidos. Alguns maçons negros como John Edward Bruce e Arthur Alfonso Schomburg influenciaram a Associação Universal para o Progresso Negro fundada por Marcus Garvey. Fundada em 1914, com uma filial americana com sede em Nova York que surgiu em 1917, a Associação Universal para o Progresso Negro defendia a autossuficiência dos negros, assim como as cartilhas das lojas da Prince Hall. Os uniformes da Associação Universal para o Progresso Negro eram parecidos com os usados pela Ordem Maçônica dos Cavaleiros Templários dos Estados Unidos, e os títulos dos oficiais também eram influenciados pela nomenclatura da maçonaria de Prince Hall. Outro pensador nacionalista negro influenciado pela maçonaria foi Noble Drew, que formulou a doutrina do Templo de Ciência Moura, uma mistura de escolas de pensamento islâmicas, maçônicas, Rosacruzes e anticoloniais. Noble Drew, de nome Timothy Drew, nascido em 1886, mudou-se do sul dos Estados Unidos para New York, estado de New Jersey, e fundou o Templo da Ciência Moura, que eventualmente se espalhou por todo o país, reunindo talvez até 30 mil membros. Esta religião sincrética influenciou um dos líderes da Nação do Islã, abreviada como N, ou I, que é um movimento político religioso afro-americano, W. de Mohammed.
Muitos acreditam erradamente que foi Elijah Muhammad que fundou a nação do Islã, sem perceber que Elijah Muhammad só tomou conta depois que o Wallace Farah Muhammad desapareceu em junho de 1934. Wallace Farah Muhammad incorporou sincretismo religioso e desenvolveu uma doutrina racial de superioridade negra no movimento, a Nação do Islã. Em Detroit, na década de 1930, Farah Muhammad começou a dizer aos negros que a sua religião original era o Islã e que a escravidão lhes tinha despojado da sua verdadeira herança. Entre os seguidores que atraiu eram maçons, e ao sentir a ligação entre o simbolismo esotérico da maçonaria e o Islã, o movimento Nação do Islã atraiu ativamente mais membros da comunidade maçônica. Em conclusão, podemos ver que a mão da maçonaria, por meio também da Prince Hall, influenciou a formação de diversos movimentos políticos, como a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e o anticolonialismo. Inspirou tanto a revolução violenta, quanto no campo espiritual de forma destrutiva. É um sistema que tem obsessão pelo caos e pelo sincretismo religioso. A maçonaria está infiltrada em todas as áreas da sociedade, influenciando de maneira oculta o pensamento das massas.